Salve galera, beleza? Aqui é o professor Hugo Leal de Matemática aqui do Explica e hoje a gente vai dar uma aula de Geometria Analítica, estudo da reta, beleza? Vamos lá, é um assunto que assusta um pouco a galera, mas a gente vai tentar desmistificar isso aí. A gente vai passar por esses pontos aqui, vou fazer uma revisão breve de Geometria Analítica, distância entre pontos, e aí a gente vai falar da reta mesmo, que seriam os tipos de equação, né? Equação reduzida, equação geral, matricial e segmentária, algumas condições geométricas entre as retas, tipo retas paralelas e perpendiculares, e aí tentar fazer bastante exercício para a gente fixar o conteúdo, beleza? Então, vamos nessa então. Vamos para a nossa revisão de geometria analítica. Primeira coisa que eu queria revisar com vocês é o que significa plano cartesiano. Plano cartesiano nada mais é do que a gente ter dois eixos aqui, ó. A gente tem o eixo x e o eixo y. Eles têm coordenadas, tá? Em geral são números reais. E a gente chama o eixo x de eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas, beleza? E o que é uma coordenada nesse ponto? Nada mais é do que a gente pegar uma coordenada em um eixo, que seria um número real desses, por exemplo, o número 4, e uma coordenada no outro eixo, que poderia ser 3, por exemplo. E isso aqui dá origem a um ponto, né? Um ponto é um cara que tem uma coordenada x e uma coordenada y nesse plano, beleza? Só uma revisãozinha breve e existe uma fórmula que calcula a distância entre dois pontos no plano, beleza? Então, aqui a gente tem um plano A, aliás, o ponto A e o ponto B, e a distância entre esses pontos é dada pela coordenada x de um ponto menos a coordenada x do outro, ao quadrado, mais a diferença entre os y's, né, as coordenadas y dos pontos ao quadrado, e tirando a raiz de tudo isso. Na verdade, isso nada mais é do que um Pitágoras, né? Então, a gente tem a diferença entre o x aqui e a diferença entre o y, isso forma um triângulo retângulo. Daí a gente faz um Pitágoras, tira a raiz, e aí isso vai dar a distância entre dois pontos. Essa é a fórmula mais geral, beleza? Só passando essa revisão aí. Falando da reta, a equação mais tradicional, mais comum de se ver é a equação reduzida da reta, e na minha opinião ela é a melhor porque ela nos dá uma interpretação geométrica do que está acontecendo. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Vamos lá. A equação reduzida da reta ela é dada da seguinte forma: y igual a mx mais b, certo? O y ele não tem nada multiplicando ele, não é tipo 2y, 3y, uma fração. Então é o y isolado de um lado, e aí do outro lado a gente vai ter x vezes algum coeficiente, que a gente aqui chamou de m, mais um coeficiente linear, que não depende de x, beleza? E qual é a interpretação geométrica dessas coisas? O m, ele é o coeficiente angular da reta. O que seria isso? Basicamente ele vai me dizer o quanto essa reta está inclinada, beleza? Então, quanto maior o valor de m, se ele for positivo, a reta vai estar inclinada nessa direção aqui, ó. Beleza? Então, se a gente vê uma reta escrita dessa forma e o valor de m está positivo, significa que ela está inclinada dessa maneira, ok? Se a reta Aliás, se o coeficiente angular for negativo, significa que a reta vai estar inclinada ao contrário, vai estar inclinada para baixo, beleza? O coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, beleza? Então aqui ó, a gente tem essa paralela ao eixo x aqui, que eu estou passando com o mouse, e a tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo alfa, seria o coeficiente angular da reta, beleza? E o que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o cara onde a reta vai cruzar no eixo y. Nesse caso aqui, o b seria zero. Por quê? Porque a reta, quando ela passa no eixo, quando ela corta o eixo y, ela está cortando aqui, ó, no ponto zero. Então, na prática, o m vai dizer o quanto a reta está inclinada, seja para cima ou para baixo, e o coeficiente linear vai dizer o quanto a reta está deslocada para cima ou para baixo, beleza? Essa é a minha maneira preferida de representar por causa dessa... porque dá para ter essa noção geométrica, tá? Vamos fazer um exercíciozinho aqui bem simples. Ó, escreva a reta que tem a equação
2x mais 4y igual a 9 na sua forma reduzida e determine seu coeficiente angular. Então, o que é que a gente vai fazer? Lembra que a forma reduzida basta isolar o y de um lado da equação? Então, eu vou pegar essa equação daqui que me foi dada e eu vou isolar o y. Então, aqui eu vou passar o 2x para o outro lado, depois eu vou dividir por 4, né? Porque 4 estava multiplicando o y. E aí eu vou ter o y isolado. Então eu vou ter que y igual a menos meio de x mais 9 quartos. E o que seria o coeficiente angular dessa reta? Seria justamente o carinha que está multiplicando o x, que é menos meio. Então já dá para ter uma noção que essa reta ela seria inclinada dessa forma, né? Ela seria inclinada na outra direção, sem ser igual a essa. E ela estaria cruzando o eixo y no ponto 9 quartos. Beleza? Então ela estaria deslocada um pouquinho para cima. Beleza, outras formas de representar a reta. Existe também a equação geral, ela também é bem utilizada. E na equação reduzida, a gente tinha o y isolado de um lado da equação, né? Na equação geral, a gente sempre vai ter um lado igual a zero. Então, basicamente, é você pegar tudo o que tem de valor, o que multiplica o x, o que multiplica o y e o que não está multiplicando ninguém, joga tudo para um lado e iguala a zero. Então, isso aí é a equação geral da reta, beleza? Da forma que ela está escrita aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero, o coeficiente angular dela é menos a sobre b e o coeficiente linear é menos c sobre b. Isso aí, basta isolar o y daquela forma lá que a gente fez na equação reduzida, que vai dar exatamente esses valores aqui, beleza? Na minha opinião, qual é a desvantagem desse tipo de equação, desse tipo de representação, é que ela não possui uma interpretação geométrica muito clara, igual a da equação reduzida, beleza? Mas ela também é bem utilizada. Existe também uma forma matricial de representar uma reta, beleza? Então, dados dois pontos A, que eu vou representar pelas coordenadas x, a, y, a, e B, que eu vou representar pelas coordenadas x, b, y, b, a reta que passa por esses dois pontos, ela é dada por esse determinante daqui, ó. A gente pega a terceira coluna iguala tudo a 1, e aí a gente coloca o XA, YA e o XB, YB. E aqui na primeira linha a gente coloca somente XY. Que esses caras aqui vão dar o valor, vão ser as variáveis da equação, né? Da equação da reta. Então é só resolver o determinante daquela forma, ó. X vezes YA vezes 1, mais Y vezes 1 vezes XB, enfim. Daquela forma que a gente já aprendeu. E isso aí vai dar a equação de uma reta, tá? Aqui eu trouxe mais um exercício. Vamos lá. Os pontos A, 3 e 5, e o ponto B, 1 e menos 1, e C, x e menos 16, pertencem a uma mesma reta. Determine o valor de x. Então, se eles pertencem a uma mesma reta, basicamente eu posso colocar todos esses pontos aqui nessa matriz e igualar a zero, que vai dar certo, já que eles são todos colineares. Beleza? Então, como que eu vou fazer isso? Vou colocar as coordenadas do ponto A, 3 e 5, as coordenadas do ponto B, 1 e menos 1, e as coordenadas do ponto C, que é x e menos 16. E aqui na terceira coluna tudo igual a 1, e esse determinante vai ser igual a zero. Então, eu estou dizendo com esse determinante que esses três pontos aqui, ó, eles são colineares, ou seja, pertencem à mesma reta. Daí, resolvendo esse determinante, né, eu vou ter ó, menos 3 mais 5x menos 16, mais x, mais 48 e menos 5 igual a zero. Daí, resolvendo essa equação, eu vou descobrir o valor de x, que vai ser menos 4. Beleza? Tranquilo, né? Essa é uma forma legal também de descobrir a equação de uma reta. Existe também uma forma de representar que é a equação segmentária. É interessante essa equação daqui porque às vezes a gente tem os pontos em que a reta cruza o eixo y e o eixo x, e aí a gente consegue escrever a equação de uma forma fácil. Então, basicamente, se a reta corta o eixo y no ponto Q e o eixo x no ponto P, qual seria a equação da reta? Eu vou pegar x sobre P, que é o ponto onde a reta corta o eixo x, depois y sobre q, que é o ponto que a reta corta o eixo y, e vai igualar isso a 1.
Então, ó, x sobre p mais y sobre q igual a 1. É uma maneira super fácil de representar a reta, beleza? E, enfim, é só ela consegue dar uma interpretação geométrica legal também, né? Porque a gente tem noção de onde esses pontos estão cruzando os eixos x e y. Para provar isso daqui, a gente teria que usar esse determinante, tá? É só resolver o determinante que a gente chega nessa equação daqui. Mas aí vale a pena decorar essa representação também. Beleza? E uma representação geométrica legal é quando as retas são perpendiculares. Ou seja, quando a gente tem duas retas no plano cartesiano e elas formam 90 graus entre si. Então, isso é muita questão aborda essa situação. E isso acontece quando os coeficientes angulares das retas, ó, aqui eu tenho a reta R e a reta S. A condição de perpendicularidade ocorre quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, beleza? Então eu vou ter o m do R vezes o m do S igual a menos 1. E aí isso significa que as retas são perpendiculares, elas formam 90 graus entre si. Outra condição que geralmente algumas questões abordam é de retas paralelas. Para uma reta ser paralela a outra, significa que elas têm que ter a mesma inclinação, beleza? Então, a condição de paralelismo entre retas é quando o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, beleza? E aí, geralmente, ela vai ter o coeficiente linear diferente, porque aí ela vai estar um pouco deslocada para cima ou para baixo com relação à outra. Vamos fazer alguns exercícios e a gente vai abordar esse conteúdo aí. Vamos lá, primeiro exercício. A reta R de equação 6x mais 8y menos 48 igual a zero. Olha só, isso aqui é a equação geral, tá? Intersecta o eixo os coordenados cartesianos nos pontos P e Q. Desse modo, a distância em unidades de coordenada de P a Q é igual a. Então, os pontos P e Q são esses daqui que a gente vai descobrir, beleza? Eu já representei, mas a gente vai fazer as contas. E ele basicamente quer a distância entre o ponto que ele corta o eixo Y e o ponto que a reta corta o eixo X. Show? Então vamos lá, a gente tem a equação da reta, beleza? Para eu saber em que ponto ela corta o eixo Y é quando o x é igual a zero, beleza? Então, fazendo x igual a zero, na equação da reta, eu vou ter que 8x, aliás, 8y é igual a 48. Dividindo 48 por 8, eu vou achar que y é igual a 6. Então, o ponto x igual a zero, y igual a 6, que é representado dessa forma, faz parte da reta, ou seja, esse pontinho aqui, ó, 0, 6. Para eu descobrir esse outro ponto, eu vou ter que fazer y igual a zero, né? Quando y igual a zero, qual que vai ser a coordenada aqui no eixo x? Daí eu vou fazer y igual a zero na equação da reta. Daí eu vou ter que ser x igual a 48 e x vai ser igual a 8. Isso vai me dar o outro ponto que é 8, 0. Esse caindo aqui, ó. E agora ele está me pedindo a distância entre esses dois pontos aqui, ó, que a reta corta. Beleza? Lembra daquela fórmula lá que a distância ao quadrado era a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y. Então eu vou ter 8 menos 0 ao quadrado aqui, beleza? E aí eu vou ter 0 menos 6 ao quadrado. Lembrando que número negativo ao quadrado dá positivo, tá? E aí vou fazer essa continha e vou chegar que d ao quadrado é igual a 100. E aí, tirando a raiz, eu vou achar a distância desses pontos igual a 10. A gente poderia também fazer um Pitágoras, né? Visto que a gente já tem aqui 8 e aqui 6 e esse triângulo é retângulo, mas eu preferi fazer da forma analítica mesmo. Vamos lá, outro exercício. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A, 1, 5 e B, 4, 14 é. Ou seja, como ele quer a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso escrever essa reta, a equação da reta, na forma reduzida, e aí eu vou ter o coeficiente angular e o coeficiente linear separados, e aí vai bastar somar ele, beleza? Como que a gente vai achar a equação dessa reta? Vamos resolver pelo determinante. Então, lembra daquela fórmula lá que a gente coloca no determinante? A terceira coluna é tudo igual a 1. Aí aqui eu vou colocar x e y, que vão ser os parâmetros da minha reta, e aqui eu vou colocar os dois pontos, né? Esse aqui é o x do A, esse aqui é o x do B, esse aqui é o y do A,
e esse aqui é o y do b. Tudo, ó, x embaixo de x, y embaixo de y, beleza? Isso tudo igual a zero. Daí, resolvendo esse determinante, eu vou fazer as continhas, ó. Vou ter 5x mais 4y mais 14, enfim, faz as contas do determinante. E aí a gente vai chegar nessa equação daqui, ó. Essa equação aqui geral da reta, beleza? Só que como ele quer que eu discrimine o coeficiente angular e o coeficiente linear, é interessante que eu represente ela na forma reduzida. Ou seja, eu vou ter que isolar o y, beleza? Daí eu vou passar tudo para um lado e dividir por 3. Ou seja, eu vou ficar com y igual a 9x mais 6, tudo dividido por 3. E aí, resolvendo essa continha, eu vou chegar nessa equação daqui, ó. Y igual a 3x mais 2. Essa é a equação da minha reta em questão. E aí ele quer a soma do coeficiente angular, que é 3, com o coeficiente linear, que é 2. Então a minha resposta vai ser 3 mais 2 igual a 5. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Se alguém ficou com alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários que depois eu respondo. E aguardo vocês nas aulas de resolução de exercícios. Não perde, porque os exercícios de geometria analítica são muito importantes, tá bom? Valeu, aquele abraço.